Eu creio, é o tema, e quando o pastor Osair me convidou e me deu o tema, eu imediatamente me lembrei do Credo dos Apóstolos e das 3 pessoas da Santíssima Trindade que ali são referidas como aquelas em que nós cremos. Na parte da tarde, eu falei um pouco sobre o crer no Deus Criador, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre o crer no Deus Salvador, que é o nosso Senhor Jesus, aquele que nós queremos ver lá na glória que acabamos de cantar, o autor da nossa fé. A segunda expressão, eu costumo dizer lá na igreja, nós costumamos afirmar a nossa fé através do credo, principalmente nos cultos de ceia. E eu costumo dizer para os irmãos lá da nossa igreja o seguinte: a nossa fé, a teologia que nós abraçamos, tem muito mais coisa a ser dita do que o que contém o credo apostólico. Mas nós não podemos tirar uma só palavra do credo, porque é uma declaração tão básica da nossa fé, que se alguma coisa dali for subtraída, não é mais o crer em cada uma das pessoas da Trindade Santa. E a segunda expressão diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo sobre a ideia de crer no Deus Salvador, que é Jesus Cristo, o único Filho do Deus Criador, sobre quem falamos um pouco mais cedo. No Novo Testamento, nós temos a revelação plena de Deus. Deus completou a sua revelação quando o Filho veio, quando Ele esteve entre nós. Ou seja, essa é a plenitude dos tempos sobre a qual Hebreus depois vai nos falar. O próprio Deus entre nós é o ápice da revelação. Tanto assim que algumas correntes teológicas, posteriormente, já no século XX, chegaram até mesmo a dizer: não é tanto a escritura que você lê, mas é o fato de você se relacionar com o Logos, que vai fazer com que você tenha relação com Deus. Ou seja, é o processo relacional e não o processo escriturístico. Não estou dizendo que essa seja a concordância, mas a tal ponto o Logos se torna importante para a nossa fé, que isso chegou a acontecer como uma possibilidade sistemática na doutrina no início do século XX. Mas o que acontece é que quando Jesus se manifesta, nós somos libertados dos antigos rudimentos da lei, antigos elementos que serviam para não apenas Deus se revelar, como Ele também nos conduzir a Ele, ficam para trás, porque Jesus Cristo veio para resolver tudo aquilo que ainda estava pendente. Tudo isso acontece em Jesus Cristo, Deus encarnado, que habitou entre nós, como João começa a nos dizer, ainda no seu capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus veio tabernacular entre nós, que seria talvez uma tradução um pouquinho mais precisa, exatamente fazendo referência ao tabernáculo do Antigo Testamento, que era móvel, ele não era estático. Ele andava junto com o povo, parava e a glória de Deus se manifestava. Então essa foi a ideia: Jesus, Deus entre nós, manifestado, feito carne, ele vem tabernacular entre nós, ele se move entre nós e conforme ele está no nosso meio, a glória de Deus é manifestada. Essa seria a ideia. Ele andou no nosso mundo, ele sentiu as nossas tentações, ele sentiu as nossas necessidades. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome. Nós falamos isso, mas geralmente não paramos para pensar que Jesus, o Deus encarnado, sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Numa noite mais fria, na região semidesértica, ele sentiu frio. Num dia mais quente, como em Mossoró, ele sentiu calor. Jesus sentiu o que as pessoas do seu tempo sentiam. A única coisa que foi exceção na relação de Jesus com sua encarnação, em diferença a nós, é que nós pecamos e Jesus nunca pecou. Mas de resto, ele passou por tudo que nós passamos.
Ele teve que fugir para não ser morto. Ele teve que se afastar para orar ao Pai. Ele teve que fazer coisas que nós fazemos, mesmo sendo Ele Deus. Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O autor aos Hebreus, capítulo 4, nos fala assim. Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou vencendo a morte por nós, e porque Ele venceu a morte, nós não morremos só na carne, mas a nossa morte espiritual já foi tirada de nós. E mesmo a morte física, natural, nós temos a certeza de que ela não reinará sobre nós, porque a promessa que Ele deixou para nós é que assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ele morreu, Ele ressuscitou, nós vamos morrer e vamos ressuscitar. A semelhança do que aconteceu com Ele, acontecerá também conosco. Romanos 8,14 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É em Jesus Cristo que nós chegamos de volta ao Deus Todo-Poderoso, que nós já descobrimos que nele precisamos crer. Ele é o Deus Criador. E é por causa do Deus Salvador, Jesus Cristo, que nós podemos chegar ao Deus Criador, que se manifestou nas suas obras, e crer nele. Deus nos ordena crer nele, o Pai, mas nós só vamos conseguir crer no Pai crendo no Filho, porque a manifestação do Pai entre nós vem pelo Filho. Então há um encadeamento das ações do Deus Pai e do Deus Filho, e nós vamos ver depois que o Deus Espírito Santo é quem tira o véu da nossa frente e nós conseguimos ver tudo isso. Sem Ele não teríamos como ver. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós só chegamos ao Pai através dEle, por meio dEle, e sem Ele ninguém chega ao Pai. Não há como nós termos evangelhos simpáticos, por exemplo, evangelhos sociais, evangelhos tangenciais, quaisquer outras formas de evangelho, nenhum deles conduz ao Pai. Há apenas um meio de chegar a Deus e de ser salvo, é através do Deus Salvador. Ele é o único caminho que foi aberto até Deus. Não há outra alternativa. O ser humano não tem chance de chegar a Deus por outros meios. Não é incomum, creio que para os pastores presentes, até com mais intensidade que para os demais irmãos, de vez em quando nos perguntam, mas fulano que era da religião tal, ele não tem chance de ser salvo? Se não está em Cristo, não tem chance de ser salvo. É uma infelicidade que se abate sobre o ser humano. Mas é a verdade que está expressa na Escritura. Não é porque a pessoa é boa, não é porque ela é simpática. E nós vamos ser sinceros, há muita gente lá fora que não é filho de Deus e que tem caráter e ética, que são ilibados. Mas não é isso que faz a pessoa chegar diante do Pai e dizer, eu fui salvo. E Ele vai perguntar, você foi salvo como? E Ele vai dizer, porque eu nunca fiz mal a ninguém. E o Pai vai dizer, mas você tinha que ter passado pelo meu filho, você não passou por ele. Essa é a realidade que nos cerca. Agora, por qual razão é que há pessoas no mundo inteiro com tanta dificuldade em crer na verdade bíblica de que existe um Deus que é Salvador? E crer nesse Deus, por que é tão difícil para nós, seres humanos? Um autor que eu gosto muito, que é o J.I. Packer, ele diz que nós vemos que a afirmativa cristã, que é realmente estonteante, é que Jesus de Nazaré é feito homem. No primeiro século, os cristãos tiveram uma dificuldade muito grande. A primeira dificuldade foi explicar como é que alguém que era Deus e que estava numa estrutura transcendente, totalmente metafísica, veio morar no meio dos seres humanos, sendo ele mesmo um ser humano. Os gregos tinham os deuses e os semideuses. Eles conheciam essas duas categorias. Mas eles não tinham um Deus que se tornou homem. Isso para eles era estranho. Os romanos herdaram esse pensamento. Isso para eles era muito difícil. Agora, o que ficou mais complicado para gregos e romanos, que eram os que dominavam ali o primeiro século, onde o cristianismo começou, é a ideia da ressurreição.
Eles tinham clara na mente deles a ideia do mundo pós-morte. Eles acreditavam no mundo pós-morte, mas não fazia nenhum sentido para os helênicos nem para os romanos que alguém depois de morto pudesse ressuscitar. Os casos eram raríssimos, geralmente entre deuses, né? Isso está lá na mitologia. Mas seres humanos, e se esse Deus tinha se tornado um ser humano, para eles isso era impossível. Era uma religião quase anedótica, o cristianismo para eles. Eles tinham o seu mundo, tanto é que você botava uma moedinha lá no olho do defunto, na hora de enterrá-lo, para que o barqueiro de Oronte pudesse pegar a moedinha e atravessar o rio com ele para entrar no mundo dos mortos. Mas algo como Cristo disse, para eles não fazia nenhum sentido. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 47, assim: o primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. E isso causava perplexidade nas pessoas daquele tempo. O homem natural não quer crer nisso. Até hoje, depois de 2000 e poucos anos de Ocidente formado sobre o pensamento judaico-cristão, as pessoas não internalizam naturalmente a ideia de que existe um Deus Salvador. Esse Deus Salvador, sendo Deus totalmente Deus, precisou fazer-se também homem totalmente homem. E essa questão toda de quem é Jesus, como é que funcionam suas naturezas, qual é o papel do Deus Filho, isso não faz parte do intelecto natural, porque para eles, como para os romanos e para os gregos de 2000 e poucos anos atrás, isso não faz qualquer sentido. Por que Deus não deu um estalo e resolveu tudo o que Ele queria? As pessoas podem se perguntar. Nós podemos conhecer Deus, devemos buscar o conhecimento de Deus, porque nós queremos e precisamos ser filhos de Deus. E quando Deus se mostra a nós, Ele nos mostra o seu Filho, para que nós possamos ir até o Filho. No Filho, sermos vicariamente consertados na presença do Pai, conduzindo o nosso coração através do Espírito Santo, que nos aponta o amor eterno do Pai, o sacrifício perfeito do Filho e a obra consoladora que o Espírito traz sobre nós, que somos a igreja do Senhor. E aí nós começamos a ver a grande necessidade de conhecer Deus, o Filho, o Deus Salvador, para nele crer, porque a própria Escritura diz que é quem nele crê que não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Só pode crer no Deus Criador quem crê no Deus Salvador. Esse é o papel do Deus Salvador neste tempo da nossa história. Bom, primeiro nós precisamos entender que Deus falou para que nós pudéssemos crer. Hebreus capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Deus nos falou. O que Ele falou? Quando Ele falou? E de que jeito Ele falou? O autor aos Hebreus já resumiu logo no começo. Tudo isso tem uma finalidade pela inspiração de Deus e pela escrita do autor sagrado, que é colocar Jesus no lugar certo, diante de crentes no primeiro século que estavam pensando seriamente em deixar aquilo que tinham descoberto da parte do Senhor Jesus e voltar para práticas do seu antigo culto. Essa é uma epístola escrita para os hebreus. Portanto, cristãos hebreus que tinham a prática da religiosidade dos judeus, dos hebreus, e que tinham aderido à fé cristã por sua conversão. Nós não sabemos porquê, mas por dificuldades, não sabemos exatamente porquê, embora ele dê uma palhinha lá no capítulo 5, capítulo 6, ele diz que eles já deviam ser maduros, mas que eles ainda são crianças na fé. Ele diz que aqueles crentes eram preguiçosos,
Então ele dá uma dura ali no capítulo 5, indo para o capítulo 6, mas as reais motivações nós não sabemos. O fato é que havia o perigo de eles voltarem a uma prática que não era a prática do filho. Eram práticas antigas, do rudimento da lei. Como é que isso funciona? Quando é que Deus fala? No Antigo Testamento ele fala antigamente, no passado. Agora ele fala nos últimos dias. É o contraste que o autor faz aqui. Ele fala antes aos pais, agora fala a nós. De que maneira ele fala antes? De muitas vezes e de muitas maneiras. Agora ele fala somente pelo herdeiro, somente por Cristo. Através de quem ele fala? Antes ele falava pelos profetas e agora é exclusivamente através do Filho. E a partir disso, o autor aos Hebreus vai nos colocando a ideia de quem é o Filho em quem nós devemos crer como nosso Deus Salvador. O próprio Filho é a voz do Pai. O semblante do Filho é o rosto do Pai. O toque do Filho é o toque do Pai. O Filho é aquele que veio representar o Pai com toda a excelência e em todos os aspectos. Vocês querem ver o Pai, mas vocês estão me vendo? Como é que é isso? Vocês não sabem que já viram o Pai? E é isso que está na entrelinha de Jesus. Se vocês já me viram, vocês viram o Pai. Parem de me pedir isso, porque não faz mais sentido. Então, no Filho não há mais necessidade, é isso que o autor está dizendo, não há mais necessidade de profetas que sejam a voz de Deus, porque o Filho é a voz de Deus. Aquilo que o Filho falou é o que Deus falou, é o que o Pai falou, é a revelação plena de Deus. Aqueles que falam hoje, falam do Filho por causa da revelação do Pai. Quando uma Bíblia é aberta numa igreja como essa, e a pregação vai ser uma pregação bíblica, expositiva, cristocêntrica, é Deus falando. Todo domingo, quando vocês vierem para cá, o pastor Osair estiver pregando, ou alguém que ele convidar para pregar aqui, certamente ele vai escolher bem. Toda vez que alguém abrir a Bíblia e começar a proferir as palavras, dizendo para vocês muitas vezes o que essas palavras querem dizer, esse é o papel do docente na igreja. Entendam que Deus está falando naquele momento, através da revelação do Filho, que fez com que tudo isso fosse possível para os nossos dias. E por que é que isso acontece? Porque é necessário crer no Filho para ter a vida eterna. Todo o esforço de 2000 anos da Igreja do Senhor, ao longo desse tempo da história da igreja, nada mais é do que o esforço feito pelo povo de Deus para que o seu Senhor seja conhecido em toda parte. E isso deve prosseguir até o fim dos tempos. Então chegou o tempo em que as dúvidas tendem a desaparecer, porque o Filho está falando diretamente. Os profetas precisaram lá no passado de sonhos, de visões, de vozes. Precisaram ouvir Deus falando gravemente. Eu não sei como é que Deus falou do meio da sarça. O povo do Antigo Testamento percebia Deus falando no meio do terremoto: não cheguem perto do monte. E o tremor e o barulho, isso assustava muitas vezes. Os milagres, as exortações, eu não quero dizer que Deus não faça mais o que Ele quer fazer, mas eu estou dizendo que a fala de Deus na antiguidade não era como a fala de Deus hoje para nós. Os nossos olhos e os nossos ouvidos passaram a ver o que Jesus Cristo é, pela fé no nosso Salvador. E isso é suficiente, é bastante para nós chegarmos ao Pai. Não existe mais barreira. A gente canta isso: não existe mais barreira em meu ser. Então agora Deus se mostrou completamente em Cristo Jesus. Hebreus mostra que não é mais possível entender que faltam revelações da parte de Deus. O que Ele precisava falar conosco para a nossa salvação já foi falado. Aquilo que era preciso saber de Cristo, nós já sabemos hoje, nesta geração. É bem possível que lá na glória nós venhamos aprender um pouco mais do Senhor. Mas aqui, o que nós precisamos saber para a nossa salvação é o que nós sabemos. Então, em Hebreus, nós temos um convite para uma vida de equilíbrio. A primeira coisa é que nós somos convidados a ir a Cristo sem demora e com total entrega ao Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós não podemos passar de Cristo. Nós temos que parar em Cristo. Porque existem limites estabelecidos pelo Senhor
a fim de que a nossa mensagem seja verdadeira até Cristo e seja verdadeira porque não passamos de Cristo. O que quer dizer isso? É que a mensagem não pode nem ser subtraída e nem pode ser acrescida. Cristo é a revelação completa do Senhor. Sabe aquela expressão apocalíptica, né, de que não pode tirar nem colocar um tio? É essa a nossa preocupação de equilíbrio com o Senhor. Precisamos ir até o Senhor e não podemos ultrapassar o Senhor. O que Ele falou é o que nós temos que demonstrar, viver e pregar. Então Deus falou para que nós crescêssemos no Filho. Deus também falou e exaltou o Filho para que nós crescêssemos de forma correta no Filho. Antigamente, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras, mas nestes últimos dias, ou no final destes dias, seria uma boa tradução, Deus falou novamente, mas agora de modo definitivo. E com isso nós temos que entender que a revelação do Senhor não está mais fragmentada e nem está num crescendo, ela já está completa. Não é temporária, mas ela é permanente. A revelação do Senhor não é preparatória, ela já é final. Tudo aquilo que nós poderíamos dizer sobre a revelação do Antigo Testamento, de ainda não ser completa, de ainda não ser definitiva e permanente, de ainda não ser final, foi resolvida em Jesus Cristo. E essa revelação é superior, essa de Jesus Cristo é superior a qualquer outra revelação anterior, porque aponta para o Deus Salvador, que é a definição por excelência do resultado da própria igreja. O Filho veio e esteve entre nós. Ele se fez um de nós, como um de nós. Ele trouxe Deus para estar entre nós. E é curioso, porque no tempo da igreja, nós temos a ideia, que é verdadeira, de Jesus Cristo entre nós. Mas talvez por causa dessa ideia de Jesus Cristo entre nós, como homem encarnado, isso é mais fácil para nós imaginarmos. A gente não sabe como é que ele era, mas a gente sabe que ele era como nós, era um ser humano. Talvez por essa ideia nós pensemos no Pai, no Deus Criador, como um Pai que se tornou muito distante. Mas quando nós pensamos na obra do Filho, o Filho veio trazer o Pai até nós. Na antiga aliança, era comum que os sacerdotes precisassem levar as pessoas até o mais próximo possível do Pai, de Deus, pelos sacrifícios, pelas ofertas, pelas formas litúrgicas do culto do Antigo Testamento. Era uma iniciativa para conduzir as pessoas até o mais próximo possível da manifestação da glória de Deus. Mas agora Jesus Cristo trouxe a glória de Deus e a instalou no meio do seu povo. Ele nos levou a estar com Deus, porque Ele nos mostra onde Deus está. Deus não está mais oculto aos nossos olhos, porque quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós nos encontramos com o Deus Salvador. A palavra final de Deus ao mundo, que veio por intermédio do seu Filho, veio para que nós crescêssemos nele, e uma vez crendo, nós estamos diante do Pai. E essa obra do Filho não foi alcançada pelos da antiguidade. Os profetas dos tempos passados, eles se esforçaram muito. Como é que a gente vai dizer que Jeremias não se esforçou, que Isaías não se esforçou? Eles tiveram um grande empenho no seu ministério, mas eles tinham limitações para nos mostrar a plenitude da salvação, porque eles próprios ainda não tinham visto a plenitude da salvação. Eles esperavam, mas não tinham visto. Pedro diz que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Agora, o curioso é que ele diz no meio disso aqui, que o Espírito de Cristo estava naqueles profetas que investigavam e indagavam a respeito do Filho. Era o Senhor preparando tudo para o seu ministério final entre nós. Agora, Deus também provou quem é o Filho em quem nós temos que crer. A forma como o final da introdução
versículos 3 e 4, eu vou ler de novo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então a forma como o autor sagrado fala, o finalzinho da introdução, indica que nós estamos diante de uma confissão de fé antiga, que talvez fosse utilizada com a finalidade de fazer os novos convertidos terem firmeza e plena convicção em quem estavam crendo na verdade. Há várias pequenas confissões no Novo Testamento, uma delas está lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Essa é uma confissão de fé. Nós lemos hoje aqui um pedacinho do credo dos apóstolos, isso aqui é uma espécie de confissão. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A partir de agora, principalmente. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagine se no comecinho do versículo 6, você colocasse a palavra creio, igual a gente usou no credo. Creio que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou igual. Creio, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Creio que ele foi reconhecido em figura humana. Creio que ele se humilhou. Isso é uma confissão de fé. Tem outra lá em 1 Timóteo 3,16, depois vocês podem ler com calma. Mas o Novo Testamento tem várias pequenas confissões de fé. Algumas delas eram usadas para os novos convertidos e quase todas elas precisavam ser memorizadas. Para você ser batizado na igreja do primeiro século, não era tão fácil quanto é hoje, não. Você tinha que decorar várias porções da Escritura. Os pastores do primeiro século normalmente tinham que decorar o Saltério inteiro, livro de Salmos inteiro. Tinham que decorar os 10 mandamentos, a oração do Senhor e alguns outros documentos que constam na Bíblia. E os cristãos que eram batizados também precisavam memorizar vários trechos da Escritura. Por quê? Porque não tinha exemplar da Bíblia para todo mundo. E por quê? Provavelmente você ia entrar na rota de colisão com o império e você poderia ser preso. O único refrigério na sua prisão seria a porção da Escritura que você teria memorizado. Talvez hoje a gente não pense em adversidades dessa ordem. É tão fácil. A gente tem 30, 40 Bíblias em casa, tem no celular, tem em tudo quanto é lugar. Meus irmãos, não é assim no mundo todo, não. Há lugares em que os aplicativos são bloqueados, a internet é bloqueada, as pessoas não podem ter uma porção da Escritura, até hoje. Então, vamos dar graças ao Senhor, porque aqui nós podemos fazer isso com liberdade. Mas aqui nesse pequeno trecho, do versículo 2 ao versículo 4, o autor não diz apenas que o Filho é superior, mas ele também diz que o Filho é o Redentor. Ele é superior porque ele é o Redentor. Em algum momento a carta aos Hebreus nos apresenta quem é o Filho e começa a apontar para a superioridade do Filho, principalmente porque ele, sendo Deus e Criador, ele cria todas as coisas, portanto não há nada criado por Deus que pode ser superior a ele. Nem mesmo os ritos, nem mesmo o sumo sacerdote, que foi instalado por Deus na velha aliança, nem mesmo o sumo sacerdote pode ser superior a ele. Nem os anjos, que eram tão venerados pelos hebreus do primeiro século. Nem Moisés, nem os grandes homens do passado, nem os heróis do Antigo Testamento, ninguém podia ser superior ao Filho. Ele era totalmente superior. Ao inspirar esse texto aqui, Deus descreve as glórias do Filho. O autor sagrado está preocupado por causa da inspiração do Senhor. E ao descrever as glórias do Filho, ele está dizendo como é que vocês podem, tendo conhecido o Filho e tendo crido no Filho, querer voltar a crer em coisas menores. Essa é a tese do autor aos Hebreus. Agora, se você realmente crê no Filho, você não vai voltar para coisas menores e você vai permanecer no Filho. Então nós temos aqui 2 dilemas na nossa vida. O primeiro é que o homem natural não quer crer no Filho. Ele não entende a necessidade da salvação.
Você vai falar para uma pessoa boa, não estou falando de pessoa ruim não, estou falando de pessoa boa, e você vai dizer, você tem certeza da sua salvação? Primeiro que você vai ter que explicar o que é salvação. Segundo que ele vai dizer, claro que eu tenho certeza. Eu nunca traí minha mulher, eu nunca desfalquei o imposto de renda, eu nunca roubei minha empresa, eu nunca fiz mal a ninguém. É claro que eu sou salvo. Por que é que a pessoa não percebe a necessidade do Deus Salvador? Porque a natureza humana nos afasta de Deus. E se não for o Senhor nos chamando, nós não vamos conhecê-lo. Esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é, se você já creu no Senhor como seu Salvador, tome todo cuidado para nada ocupar um posto maior do que o Senhor Salvador dentro do seu coração. E há coisas lícitas, pelas quais nós somos chamados por causa da nossa natureza humana, para trocarmos de lugar com o Salvador. Vejam bem, era lícito você ter os anjos em alta conta. Era lícito você se lembrar com grande carinho dos heróis do passado. Era lícito você honrar os sacerdotes que fizeram tanto pelo povo do Antigo Testamento. Mas não é lícito colocar nada disso no lugar de Jesus Cristo, porque Ele é superior a tudo. É lícito você ter preocupação com a sua família. É lícito você querer trabalhar e ganhar mais dinheiro. Não tem nada de errado nisso. É lícito você querer fazer não apenas 1, 2, 3, 4 doutorados, mas seus pós-docs. Isso é lícito. É lícito você ter empenho em muitas coisas. É lícito você ser oficial na igreja. É lícito você querer desempenhar ministérios que sejam relevantes. Mas nada disso pode entrar no lugar do Senhor Jesus. Porque no momento que isso acontecer, a advertência do autor sagrado aos hebreus passa a ser para nós também. Como é que você vai deixar Cristo e vai voltar para uma coisa que é menor? E vejam bem, todas essas coisas são lícitas, mas elas não são permitidas a ocuparem o lugar que é exclusivo do Senhor. Só Ele tem esse pedestal no nosso coração. Então, como é que nós podemos pensar? E diante da revelação que foi dada aos hebreus, como é que alguém pode pensar em se manter sem crer e afastado de Jesus Cristo, de sua majestade, de sua superioridade, tendo conhecido Jesus Cristo? Isso é impensável, como diz o autor aos hebreus. Como não crer, como permanecer longe do Deus que sustenta e dirige todas as coisas, que é a voz criadora do Pai. João 1 nos ajuda a ver isso. Então o que nós temos aqui é o Pai qualificando o Filho para que nós creamos no Filho do jeito que o Filho tem que ser crido. Nós não podemos crer no Filho do jeito que nós queremos crer. Existe um jeito de Deus para crermos no Filho. Mais cedo eu falei que nós temos que crer no Pai do jeito que a Escritura revela. E nós só podemos crer no Filho do mesmo jeito que a Escritura revela. Nesse trechinho tão curto, do versículo 2 até o finalzinho do 4. Vejam tudo o que está escrito aqui. O Salvador é o herdeiro do Pai. Jesus é o herdeiro do Pai. Deus constituiu o seu Filho unigênito como herdeiro. Herdeiro de todas as coisas. Isso quer dizer que tudo que é do Pai é do Filho. Ele é o herdeiro. Curiosamente, o herdeiro, na nossa cultura, na maioria das vezes ele aparece quando o pai morre. Mas o Pai constituiu o seu Filho herdeiro, mesmo que ele não morra. Ele é o herdeiro das suas coisas, porque ele é a voz da criação. Quando o Pai cria, o Filho é ativo na criação. O que é do Pai é do Filho. Crer em Jesus é tornar-se filho de Deus o Pai, herdeiro do Pai, co-herdeiro com o Filho. Crer em Cristo, como a Escritura ordena que creiamos, é nos tornarmos filhos, herdeiros e co-herdeiros, um com o Filho, como Ele é um com o Pai. Essa foi a oração de João 17. Assim, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles e eu sejamos um. Nós estamos falando de algo mais profundo do que salvação. Estamos falando de união mística com o Senhor. Estamos falando de poder tocar no Senhor, não ainda por nossos recursos sensoriais, mas tocar no Senhor pela fé que Ele nos deu. A coisa mais parecida que nós vemos com isso é quando a mesa do Senhor é servida, que nós pegamos o pão e o cálice em nossas mãos, e foi o Senhor quem disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nós sabemos que há ali toda uma estrutura espiritual para nós crermos naquilo que o Senhor falou, mas nós estamos em nossas mãos sustentando
o que simboliza o próprio corpo do Senhor. Você lembra do Senhor? Tomé, você não creu? Toca aqui, toca aqui. Aquele incrédulo foi o primeiro que publicamente declarou: Senhor meu e Deus meu. E talvez todo domingo de ceia nós precisemos dizer ao final: Senhor meu e Deus meu. Eu estava incrédulo, mas eu toquei no Senhor novamente. E nós repetimos sistematicamente até que o Senhor volte, aquele gesto que o Senhor nos ordenou. O Salvador é o Criador de tudo e o Criador de todos. Crer em Jesus é crer no Deus Criador. Para além do Deus Redentor, é conseguirmos olhar para o Deus Criador e crer nele. O Salvador é o revelador das coisas do Pai. Então, crer em Jesus é crer na revelação plena de Deus. O Salvador é o sustentador de tudo e de todos. Meus irmãos, isso tudo está aqui nesses 2 versículos e meio. O Salvador é o sustentador de tudo e de todos. Ele cria e ele sustenta. O Deus que cria por seu poder, que é total, sustenta por sua providência santa e divina até o final de todos os tempos. Crer em Jesus é crer no sustento de Deus. O Salvador é o sacerdote que nos purifica. Quem seríamos nós sem a purificação do Senhor? Ele foi o altar, ele foi o sumo sacerdote, ele foi o sacrifício, ele foi tudo. Crer em Jesus é crer no perdão pleno dos pecados, porque ele é o purificador. O Salvador é o rei que domina e que reina. A história não parou na crucificação, mas se estendeu pela ressurreição, pela glorificação, até que chegou um dia que aqueles que habitam a glória de Deus, eu acho que eles tinham visto o Filho saindo, e saiu de um jeito, e agora volta de outro. Aí eles olham para a entrada da glória e dizem assim: quem é esse Rei da Glória, que eu não estou mais reconhecendo? Ele não saiu daqui, era um espírito, e agora ele volta com esse jeito de gente, ainda tem uns furos. Quem é esse Rei da Glória? Senão aquele Deus Salvador que veio, deixou a vida no lugar da nossa morte, deixou o seu sangue no lugar do nosso sangue, foi até o cadafalso, subiu até a cruz no nosso lugar, ressuscitou em nosso lugar e levou, assim como ele deixou para nós, ele levou também o símbolo daquilo que nós somos. É como se nós disséssemos agora: o único ser humano que está lá no céu agora, diante de Deus, usufruindo da glória de Deus, é o próprio Deus, Filho, encarnado, morto, ressuscitado, que com a sua expressão já nos espera nas mansões celestes. Ele está lá, foi antes de nós e está esperando cada um dos seus filhos, cada um daqueles que nele crê, que não vai perecer, mas que vai ter a vida eterna, com nome novo, com sobrenome da família, porque o Pai que nos chamou nos deu o nome da família. Paulo fala disso. Eu não sei qual vai ser o seu nome, eu não sei nem qual vai ser o meu. Eu sei que não vai ser mais Joel Teodoro, vai ser alguma coisa que eu não sei, e o sobrenome vai ser igual ao de vocês. Todos nós vamos ter o mesmo sobrenome, que é o sobrenome do Pai. Todos nós. Vai ser, você imagina, se a gente não tivesse na glória, ia dar confusão isso, que era muito irmão junto. Mas o Senhor já terá nos aperfeiçoado e glorificado. E para todo sempre nós vamos entoar glórias ao Senhor. E a gente vai se olhar e vai dizer: eu vou olhar para o pastor Paulo, não sei qual vai ser o nome dele, a Roberta não vou saber, vou olhar para vocês e não vou reconhecer mais, mas eu vou ver um novo nome inscrito em vocês. E o sobrenome eu acho que nem precisa, porque todo mundo vai ter o mesmo. Eu acho que vai ser muito bom aquilo lá. Crer em Jesus é ser governado pelo Rei dos Reis, é ser súdito de um rei que nos comprou para sermos seus escravos. Mas quando ele nos comprou e nós deixamos de ser escravos de outros, ele nos trouxe para si e disse: agora você é minha propriedade. Joel, agora você é propriedade de Deus. Eu paguei um preço alto por você. Mas tem uma coisa, você é meu escravo, não se esqueça disso. Essa palavra servo aqui do Novo Testamento, ela é um eufemismo para escravo. Isso aqui é escravo mesmo. Você é meu escravo, Joel, não se esqueça disso. Só tem uma coisa: eu não vou tratar você como escravo, eu vou tratar você como filho e como amigo. Então você é meu escravo, não se esqueça disso. Por ser meu escravo, me obedeça, nunca deixe de me obedecer, mas faça isso por amor, porque eu vou tratar você como filho, como amigo. Essa é a realidade do Senhor para nós. O Senhor, o nosso Deus, o Salvador, é superior aos anjos. Isso ele também fala aqui no seu
na sua introdução. Então, crer em Jesus é crer no Salvador mais elevado, naquele que pode salvar, porque Ele criou todas as coisas. Vamos concluir e aplicar, meus irmãos. O início da carta aos Hebreus traz alguns pensamentos para nós, alguns pensamentos imediatos. Primeiro, essa apresentação sucinta de Jesus Cristo é uma espécie de sumário daquilo que vai ser tratado na epístola toda. Caso você possa ler, você lê rapidinho quando chegar em casa. Agora, há uma interrogação implícita no texto a respeito da relação que os leitores têm com esse Cristo que começa a ser apresentado. Porque não é possível ser apresentado a Ele diretamente e depois permanecer indiferente. É disso que o autor está falando aqui. Ou seja, ou se crê em Cristo da forma que a Escritura determina que nós temos que crer em Cristo, ou não será em Cristo que alguém crê. Deu para entender? Um pastor, há muito tempo atrás, eu ouvi quando ele falou, e isso ficou nos meus ouvidos retinindo. O maior ídolo que a igreja evangélica tem no Brasil se chama Jesus. Deu para entender? O maior ídolo que a igreja evangélica tem no Brasil se chama Jesus, porque não é o Jesus da Bíblia. É um homônimo que nós arranjamos que se chama Jesus. É o Jesus em quem muitas vezes nós cremos que não é o Jesus que a Bíblia diz que nós temos que nele crer. É um Jesus que nós criamos, é um Jesus confortável, é um Jesus que não fala para mim assim, Joel, para de pecar. É um Jesus que não fala para você, olha, o caminho não é esse, é aquele. É um Jesus que não exorta. É um Jesus que não traz para a centralidade do caminho. É um Jesus que vai falar coisas que vocês e eu queremos ouvir na nossa natureza caída. É um Jesus que nos chama de bonito, de perfeito, de maravilhoso. Você vai ser vencedor em tudo. Sabe aquelas frases de efeito? É um Jesus triunfalista que a gente gosta de ouvir, porque nós somos seres humanos, a gente gosta de ser afagado. Mas o Jesus da Bíblia é Deus. E Ele precisa ser entendido, respeitado e adorado como Deus, não como outra coisa qualquer. Então esses aspectos nos fazem pensar sobre duas coisas, e aqui eu vou aplicar o sermão em definitivo. É uma advertência e um convite. A advertência para nós, para o nosso coração, é que não podemos nos afastar, nem resistir a crer no Senhor, como Ele se manifesta na Escritura. Nós conhecemos Jesus. Aquele que é filho do Senhor conhece Jesus. Eu não vou entrar aqui no debate soteriológico, tá? Não é essa a ideia. Mas o fato é que a carta aos Hebreus, o livro que está aqui na Bíblia, nos adverte para nos mantermos firmes, a fim de que não percamos aquilo que o Senhor nos deu. Se você considera isso um paradoxo ou uma outra coisa, vou deixar com você. Tá? Mas o fato é que esse texto nos adverte adiante sobre isso. Afastar-se de Cristo é afastar-se de algo superior e voltar para algo inferior. E ele já começa a dizer isso aqui. Mas o convite é vir para perto de Jesus Cristo e crer nele. Esse é o grande convite que continua sendo feito até hoje e será feito até o último momento de fôlego da igreja, antes de ela ser levada pelo Senhor para a glória. Porque a igreja do Senhor, por mais que esteja enfraquecida em alguns lugares, sempre tem os seus remanescentes. E onde a igreja está atuante, ela precisa falar e falar cada vez mais, porque esse é o convite do Senhor. Aproximar-se, aconchegar-se a Jesus, esse é o convite que deve ser feito pela igreja. Jesus é o bom pastor, isso precisa ser dito. Jesus é aquele que leva paz ao angustiado, isso precisa ser dito. Jesus é aquele que sente as falas do contrito de coração e o perdoa. Isso precisa ser dito. Jesus é aquele que anima a pessoa que está aflita no seu coração. Jesus é aquele que leva paz, que conduz em paz o coração nas mais profundas adversidades. Isso tudo precisa ser dito. Mas para chegarmos a esse Jesus que faz tudo isso, precisamos crer nele como único e suficiente Salvador. É por isso que o convite da igreja, eu não sei se vocês conhecem, mas é um hino muito antigo, que ele diz assim em suas linhas, vem já, vem já. Lembram desse hino? Vocês conhecem? Alma cansada, vem já, manso e suave. Vocês lembram? Eu acho que todo crente conhece esse hino. Esse é o convite de Jesus. Vem já, aos cansados de dentro e aos cansados de fora. Aos cansados da luta e aos cansados porque não conheciam. É isso que Jesus continua dizendo até hoje.
o Pai Criador, nos chama para crer nele e nos ordena. Mas agora ele diz como é que nós vamos conseguir obedecer. Porque ele mandou o Deus Salvador em quem nós vamos crer. E quando nós crermos no Deus Salvador, conseguiremos crer no Deus Criador como ele é. Amém, queridos? Ao final de tudo, como eu fiz falando do Deus Criador, será que nós podemos realmente dizer: eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador? Podemos afirmar isso? Qual foi concebido por obra do Espírito Santo, e todo aquele trecho em que nós dizemos: eu creio no Filho. Já podemos crer no Pai e podemos crer no Filho. Que o Senhor nos abençoe. Vamos inclinar nossa fronte? Depois de alguns breves segundos, você meditando, eu vou orar com você. Senhor Jesus, nós somos o teu povo aqui reunido. Estamos numa marcha, numa peregrinação. E é possível, Senhor, que no meio da caminhada, alguns de nós, a começar de mim, cheguemos a pensar lá no fundo do nosso coração, se não era melhor parar um pouco, voltar a velhas práticas. Afinal de contas, parece que a luta ficou pior de um tempo para cá. Mas, Senhor, fala conosco como o Senhor falou com aqueles cristãos hebreus do primeiro século. E nos faz crer, Senhor, que não é viável, não é possível, não é lícito diante do Senhor, não é nem mesmo inteligente deixar o Senhor e toda a sua glória para pegar atalhos na nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a renovar a nossa fé, a renovar o nosso voto diante do Senhor. Mas é possível também, Senhor, que entre nós haja alguém que não tenha convicção da sua filiação ao Senhor. Com relação a essas pessoas, a minha oração, juntamente com os irmãos, é que o Senhor chame esse coração e que o Senhor mostre a superioridade do Filho, a beleza do Filho, a salvação que só o Filho traz. E que os corações assim sejam enternecidos por Tua presença e Tua glória. E assim sendo, ó Deus, pelo renovo ou pela salvação, une o Teu povo em torno da cruz e ajuda-nos, Senhor, a prosseguir na caminhada que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a ter os nossos pecados perdoados, que nós sejamos, ó Deus, honestos, sinceros diante do Senhor e que nos lembremos dos atos poderosos do Senhor e daquilo que o Senhor exige de nós. Que assim sejamos atraídos até a cruz do Senhor e ali mais uma vez, confrontados diante de Ti, paremos tudo, santifiquemos a nossa vida, como diz a linguagem bíblica, quem sabe troquemos as nossas roupas e prossigamos alegremente no caminho do Senhor. É por tudo que Te louvamos, honramos a Ti. Queremos dizer que cremos no Pai e que cremos no Filho, no Deus Criador e no Deus Salvador, e tudo isso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.